Segunda Reis, capítulo 3. Ora, Jorão, o filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou por 12 anos. E ele fez o que era mal à vista do Senhor, mas não como seu pai e sua mãe, porque removeu a imagem de Baal que o seu pai havia feito. Todavia ele se apegou aos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, o qual fez Israel pecar. Disso não se afastou. E Mesa, rei de Moabe, era um negociante de ovelhas, e devolvia ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros, com a lã. Porém, sucedeu, quando Acabe estava morto, que o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. E naquele dia o rei Jorão saiu de Samaria e passou em revista a todo Israel. E ele foi e enviou a Josafá, o rei de Judá, dizendo: O rei de Moabe tem se rebelado contra mim. Tu virás comigo contra Moabe para a batalha? E ele disse: Eu subirei. Eu sou como tu és, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: Por qual caminho devemos subir? E ele respondeu: O caminho pelo meio do deserto de Edom. Partiram, pois, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e eles promoveram um cerco de uma viagem de 7 dias, e não houve água para o exército e para o gado que o seguia. E o rei de Israel disse: Ai! O Senhor chamou estes 3 reis juntos para entregá-los na mão de Moabe. Mas Josafá disse: Não há aqui um profeta do Senhor, para que por ele possamos consultar o Senhor. E um dos servos do rei de Israel respondeu e disse: Aqui está Eliseu, o filho de Safate, o qual derramou água nas mãos de Elias. E Josafá disse: A palavra do Senhor está com ele. Assim, o rei de Israel, e Josafá, e o rei de Edom desceram até ele. E Eliseu disse ao rei de Israel: O que tenho eu contigo? Vai-te até os profetas do teu pai, e aos profetas da tua mãe. E o rei de Israel disse a ele: Não, porque o Senhor chamou estes 3 reis juntos para entregá-los na mão de Moabe. E Eliseu disse: Vive o Senhor dos exércitos, diante de quem me ponho de pé. Se não fosse por eu respeitar a presença de Josafá, o rei de Judá, eu nem olharia na tua direção, tampouco te veria. Agora, porém, trazei-me um menestrel. E sucedeu, quando o menestrel tocou, que a mão do Senhor veio sobre ele. E ele disse: Assim diz o Senhor, fazei este vale cheio de fossos. Porque, assim diz o Senhor, vós não vereis vento, tampouco vereis chuva, mas aquele vale será cheio com água, para que possais beber, tanto vós, quanto vosso gado e os vossos animais. E isto não passa de coisa leve à vista do Senhor. Ele também entregará os moabitas na vossa mão. E vós ferireis toda cidade fortificada, e toda cidade escolhida, e derrubareis toda árvore boa, e tampareis todos os poços de água, e contristareis todo bom lote de terra com pedras. E sucedeu, pela manhã, quando a oferta de carne era oferecida, eis que ali chegou água pelo caminho de Edom, e a terra foi cheia pela água. E quando todos os moabitas ouviram que os reis haviam subido para lutar contra eles, reuniram todos que eram capazes de se revestir de armadura, e daí para cima, e se puseram de pé na fronteira. E eles se levantaram cedo pela manhã, e o sol brilhou sobre a água, e os moabitas viram a água no outro lado tão vermelha quanto sangue. E eles disseram: Isto é sangue. Os reis estão seguramente mortos, e mataram-se uns aos outros. Agora, portanto, Moabe, ao despojo. E, quando eles chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, de modo que fugiram de diante deles. Mas eles seguiram adiante ferindo os moabitas na sua própria terra. E eles arrasaram as cidades, e em todo lote bom de terra cada homem lançou a sua pedra e o encheu. E eles tamparam todos os poços de água e derrubaram todas as árvores boas. Somente em Quirarezete eles deixaram as suas pedras. Todavia os fundeiros a cercaram e a feriram. E quando o rei de Moabe viu que a batalha era demasiadamente intensa para ele, levou consigo 700 homens que empunhavam espadas, para abrir caminho até o rei de Edom, mas eles não conseguiram. Então, ele tomou o seu filho mais velho, que reinaria no seu lugar, e o ofereceu como oferta queimada sobre o muro. E houve uma grande indignação contra Israel, e eles se afastaram dele, e retornaram para sua própria terra.